substitui uma aula presencial, nada substitui a leitura de artigo, nada substitui a leitura de livros, tá certo? Bom, nosso assunto hoje, dietas hospitalares. Existem várias formas de você alimentar um paciente por via... Diversas formas de você alimentar um paciente. Hoje, a gente entende que existem 3 vias de alimentação. A via oral, que é quando o paciente ele se alimenta exclusivamente pela boca, ou ele se alimenta pela boca e uma outra via para complementar. Mas ele tem a via oral preservada para que ele possa se alimentar. Caso ele não tenha essa via oral preservada, mas o trato gastrointestinal dele está funcionando, ou seja, ele tem intestino funcionante, a gente pode usar o recurso da terapia nutricional enteral, onde passa-se uma sonda nesse paciente do nariz até o estômago, ou do nariz até o intestino, ou da boca até o estômago, ou da boca até o intestino, e se administra através dessa sonda, desse tubo, que normalmente é um tubo de polietileno, uma substância com formulação conhecida, industrial ou artesanal, que contemple as necessidades do paciente. Mas é importante lembrar que para que o paciente utilize a via enteral, ele precisa ter trato gastrointestinal funcionante. Se esse paciente é um paciente mais crítico, mais grave, aonde o trato gastrointestinal dele não pode ou eu não quero utilizar, eu não vou deixar de nutrir esse paciente e eu vou usar a terceira forma, a terceira via de administração, que é a via parenteral. Nessa imagem, a gente consegue visualizar todas as formas de alimentação. Por via oral, é pela boca. Por via enteral, essa alimentação pode acontecer por tubo nasogástrico ou nasoentérico, ou por via orogástrica ou oroentérica. Se essa sonda for ficar mais tempo, se esse paciente for se alimentar mais tempo por essa sonda, aí faz uma ostomia. Se essa sonda previamente estava no estômago, vai se fazer uma gastrostomia. Se essa sonda previamente estava no intestino, vai se fazer, uma jejunostomia. Se o trato gastrointestinal não é a via permitida para esse paciente, então a gente vai fazer uso da nutrição parenteral, que pode ser a nutrição parenteral total, aonde o acesso vai ser sempre por uma veia central calibrosa, ou a nutrição parenteral periférica, aonde eu posso fazer o acesso por uma veia periférica menos calibrosa. Mas o nosso assunto hoje são as dietas de via oral. A classificação das dietas, ela se divide em 2. A classificação de consistência, aonde eu vou ter alterações de consistência desde uma dieta extremamente líquida até uma dieta de consistência que a gente entende como consistência normal. E a gente vai classificar essas dietas também de acordo com os nutrientes. Então, primeiro a gente vai ver com relação à consistência. Eu tenho aí uma gama de possibilidades de consistência de dietas. Eu tenho um grupo, de 1, 2, 3, 4, 5 dietas, que são o grupo das dietas líquidas, e depois eu tenho mais 4 consistências que vão aumentando literalmente a consistência dessa dieta até chegar numa dieta normal. Numa evolução, o paciente muitas das vezes passa por todas essas dietas. Ele começa com uma dieta líquida de prova, por exemplo, evolui para uma líquida sem resíduo, para uma líquida restrita, para uma líquida completa, para uma semilíquida, pastosa, branda e normal. É óbvio que nada impede de um paciente, por exemplo, estar numa semilíquida e evoluir direto para uma branda. Estar numa dieta líquida restrita e evoluir direto para uma semilíquida. Passar por todas as consistências de dietas não é uma condição obrigatória. E é bem verdade que muitas das vezes esse paciente ele pode involuir. Ele está com uma dieta branda ou uma dieta pastosa, aconteceu alguma coisa durante a internação dele, seja domiciliar ou seja
hospitalar e ele ter que evoluir para uma semilíquida até para uma líquida sem resíduo, dependendo, talvez, se for fazer um exame, enfim. Não existe nada que impeça que aconteça uma ida e uma vinda das consistências de dieta. O importante é que essa consistência de dieta esteja adequada ao paciente. E para isso a gente precisa conversar com o nosso paciente, entender qual é a consistência que ele consegue e que ele gosta de se alimentar, porque se a gente vai prescrever uma dieta oral, a gente não pode achar que o prescrito tem que ser diferente do ingerido. A gente tem que se preocupar sempre com isso, que a ingestão seja garantida, seja ela por uma consistência mais adequada, seja ela por um sabor mais adequado, e uma forma da gente garantir isso é fazendo o resto de ingestão. Eu preciso e devo criar como rotina no meu hospital fazer resto de ingestão, porque de nada adianta eu prescrever uma dieta pastosa se o meu paciente não está consumindo. Então eu vou estar, na verdade, tratando um papel e não tratando o paciente. Bom, então vamos ver agora todas as dietas. Vamos começar das dietas de consistência líquida. A líquida pré-operatória é a dieta mais recente que a gente tem. Ela é uma dieta que possui como características alterações na consistência e caloria, tem um volume reduzido e fracionado e, por definição, é uma dieta líquida nutricionalmente incompleta e enriquecida com maltodestrina na concentração de 12,5%. Essa é uma dieta que vem sendo utilizada desde a época do professor José Aguilar, onde ele criou, a metodologia que a gente chama hoje de acerto, para que houvesse, na verdade, um menor jejum no pré-operatório e isso trouxesse benefícios no pós-operatório da vida do paciente. No final dessa aula, eu vou recomendar um artigo para que seja lido a respeito dessa dieta. As indicações são pacientes que farão cirurgias abdominais e que não sejam obesos mórbidos, portadores de refluxo portadores do refluxo gastroesofágico importante, síndrome de estenose pilórica, e não deve ser feita por mais de 24 horas antes da cirurgia. E existem 2 suplementos no mercado que tem a concentração já de 12,5% de maltodestrina, que são conhecidos como suplementos clarificados à base de maltodestrina. Peço desculpas que tem um erro ali no slide. Na verdade, os portadores de refluxo gastroesofágico e a síndrome de estenose pilórica não são indicações, tá certo? Bom, aqui estão os 2 suplementos. Na verdade, eu não estou fazendo propaganda de nenhum laboratório, não estou ganhando nada para isso. Só para deixar claro aqui que existem 2 suplementos prontos no mercado. Caso você não tenha dinheiro, o hospital que você trabalha não tenha dinheiro para comprar esses 2 tipos de suplemento, vocês podem utilizar um suco da dieta líquida que a gente vai ver agora, da líquida de prova, adicionado dessa maltodestrina na concentração de 12,5%. Próxima dieta, teoricamente evolutiva, é a dieta líquida de prova. É uma dieta que tem alteração na consistência e caloria, tem um volume reduzido e fracionado. Ela é indicada para pacientes que fizeram cirurgias extensas abdominais, onde você quer literalmente testar esse intestino, por isso o nome líquida de prova. E muitas das vezes, quando você quer iniciar uma via oral após uma nutrição parenteral total prolongada. Quais são os alimentos permitidos nessa dieta? Todos os líquidos claros, Então, nada de líquido muito escuro, Então, café, por exemplo, não entra. Os sucos, eles precisam ser coados em gaze. E o caldo de legumes é literalmente a água que cozinhou, por exemplo, uma batata, sem nenhum tempero, para que a gente possa testar como que esse intestino está funcionando. É uma dieta que não deve ser feita por mais de 24 horas, porque ela é muito hipocalórica. O objetivo dessa dieta é testar esse intestino. Tomou a dieta líquida de prova, não houve nenhuma alteração, não houve distensão abdominal, não houve saída de dieta pelo dreno, enfim, não houve nada disso, a gente pode, o paciente se sentiu bem, enfim, depois de umas 2, 3 etapas dessa dieta, a gente pode evoluir. Normalmente, a gente faz 50 ml de 3 em 3 horas até evoluir essa dieta para uma próxima consistência. A próxima dieta evolutiva é a dieta líquida sem resíduo, onde, na verdade, ela é uma evolução da líquida de prova,
com exatamente as mesmas coisas que podem ser ofertadas na líquida de prova, com uma diferença: o volume já passa a ser um volume normal. Então eu já não mando mais 50 ml de 3 em 3 horas. Eu vou mandar um caldo de legumes, por exemplo, num volume de 250, 300 ml. Normalmente, ela pode ser a evolução de uma líquida de prova e muitas das vezes é preparo de cirurgia e exames, dependendo da cirurgia. Principalmente se for cirurgias que abordem o trato gastrointestinal, a gente vai fazer uso da dieta líquida sem resíduo. Lembrando que essa dieta também não deve ser feita por muito tempo, porque ela é uma dieta que tem uma alteração, uma restrição calórica muito grande. Saindo da líquida sem resíduo, a gente entra na líquida restrita. A líquida restrita, ela pode ser uma evolução da dieta líquida sem resíduo. Ela é indicada para pacientes com intolerância à lactose que precisem fazer dieta líquida. Não estou dizendo que o paciente com intolerância à lactose tem que fazer a dieta líquida restrita. Mas se ele é um paciente que está fazendo uso de dieta líquida por algum motivo e ele é intolerante à lactose, é recomendado que se faça a dieta líquida restrita. E para pacientes que ficaram por muito tempo prolongado de dietas isentas de lactose. Essa dieta líquida restrita, muitas das vezes, ela é utilizada para paciente que ficou em dieta enteral durante um bom tempo e a dieta enteral não tem lactose. E muitas das vezes esse paciente, quando não é exposto à lactose, ele acaba tendo uma diminuição da produção de lactase, da enzima. Então ele é um intolerante à lactose temporário. Então é interessante que você comece com uma líquida restrita para ir evoluindo e ofertando a lactose posteriormente aos poucos para esse paciente. Nessa dieta é permitido caldo de legumes, ali está escrito sopa, mas a gente precisa entender que esse volume, essa consistência tem que ser líquida, ela não pode ter nenhum grumo, ela não pode ser cremosa, ela tem que ser líquida. Então, se for líquida, né, isso é permitido. E a diferença dela para líquida sem resíduo é que o leite é proibido nesse tipo de dieta. Quando eu tô falando de leite, leite é o alimento oriundo de glândulas mamárias. Só isso é leite. E todos eles, independente do mamífero que for, humano, vaca, ovelha, búfala, cabra, todos eles possuem lactose. Muitas das vezes, para essas dietas, a gente precisa suplementar, complementar, na verdade, a caloria ofertada. E todas as dietas que a gente listou são dietas que não têm muito resíduo, ou seja, o paciente não tem uma formação de fezes efetiva, e aí efetivamente eu preciso fazer com que essa suplementação aconteça com suplementos que não vão alterar a absorção. Então eu já dou suplementos, né, com dipeptídeos, tripeptídeos, que sejam de fácil absorção para que não haja uma sobrecarga desse intestino. Evoluindo da dieta líquida restrita, a gente tem a líquida completa, aonde muitas das vezes é a evolução de uma líquida restrita ou sem resíduo, né? E todos os volumes, todos os alimentos líquidos são permitidos, incluindo o leite. Então, nesses pacientes eu já posso introduzir, né, o paciente que está com uma dieta que a gente chama de líquida completa, eu já posso introduzir o leite nesse paciente. Então, eu posso dar caldo de legumes, sucos, vitaminas, desde que elas sejam bem ralas, desde que elas tenham consistência líquida. Eu não posso ter nada de consistência que seja diferente do líquido. E quando eu falo líquido, é líquido igual água. Não pode ser mais denso do que isso, porque aí deixa de ser dieta líquida. Também é uma dieta que tem uma concentração de caloria diminuída, havendo necessidade de suplementação. A próxima dieta é a dieta semilíquida, aonde aí sim eu já começo a ter alguma alimentação um pouco mais consistente. Então, normalmente é uma evolução da dieta líquida completa, ou muitas das vezes pode sair direto da dieta líquida sem resíduo para ela, o que é mais difícil, mas isso pode acontecer. E aí a gente já começa assim, a poder ter uma sopa creme de legumes, a poder ter sorvete, pudim de sobremesa, né? Alimentos mais consistentes. Essa dieta, muitas das vezes, ela é denominada de líquido pastosa. Eu não gosto desse nome porque eu acho que ou um alimento é líquido ou ele é pastoso. Então, por isso que eu prefiro usar a nomenclatura do semilíquido. Ela também ainda precisa de suplementos, assim como a dieta líquida, né? Todas elas, até a semilíquida, tem uma restrição calórica
importante. Então aqui eu listo para vocês alguns suplementos que existem no mercado para que a gente possa complementar a caloria ofertada para o paciente. Por mais que a gente coloque alimentos densos e alimentos calóricos numa dieta líquida ou numa dieta semilíquida, é difícil da gente conseguir atingir 100% das necessidades nutricionais do paciente. Então é interessante que a gente faça uso de alguns suplementos, se assim nos for permitido no hospital ou enfim, ou na residência que a gente estiver trabalhando com o nosso paciente. Bom, todas as dietas líquidas até o grupo da semilíquida possuem restrição calórica. A partir de agora a gente entra nas dietas que não têm restrição calórica. Primeira delas, a dieta pastosa. Essa dieta é a dieta que mais dá confusão, porque as pessoas acham que pastoso é uma sopa. E na verdade não é. A dieta pastosa, ela muitas das vezes é uma dieta de evolução, né? Da semilíquida ou às vezes até de involução. Ela só tem alteração na consistência, mas ela não tem alteração na caloria. Então, quais são os alimentos permitidos? Todos os alimentos que eram permitidos na dieta líquida, só que agora entra arroz em forma de papa, a proteína moída ou desfiada, então carne, frango, peixe moído ou desfiado, o macarrão, aquele macarrão que a gente chama de fidelinho de cabelo de anjo bem cozido, o feijão batido e purês. Então você entende que agora a gente consegue ofertar para esse paciente uma caloria significativa. E muitas das vezes, quando a gente faz uma evolução, faz um cardápio de um hospital, a dieta pastosa, ela é muito próxima de uma dieta branda. Por exemplo, se na dieta branda é batata sauté, na dieta pastosa é purê de batata. Se na dieta branda é frango grelhado, na dieta pastosa é frango desfiado. Né? Eu não preciso fazer muitas mudanças para poder adequar o meu cardápio a isso. Essa dieta já é uma dieta que tem consistência alterada, mas não tem caloria alterada. Mas a gente pode utilizar um suplemento nessa dieta. Óbvio, nada impede de usar um suplemento líquido, porque o paciente não está ingerindo bem e você quer atingir as necessidades orais. Mas muitas das vezes o suplemento que a gente precisa usar nessas dietas são os espessantes. Os espessantes são suplementos que alteram a consistência do alimento, seja do sólido para o pastoso ou vice-versa, do pastoso para algo mais do líquido para o pastoso, e ele é bem interessante de usar. A gente tem várias marcas no mercado e é uma ferramenta bem interessante para o paciente que tem a necessidade da utilização da dieta pastosa. Eu sempre utilizei bastante os espessantes. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de exame de fluoroscopia, onde a gente consegue ver bem um paciente que broncoaspirou durante uma deglutição com contraste. Então, o alimento é a parte mais escura do vídeo, né? Essa parte aqui, ó, onde ele tá mastigando e ele vai deglutir. Então, ele deglutiu bem nesse primeiro momento. Esse paciente é um paciente que não tem alteração de deglutição. Não tem para deglutição pastosa, mas olha para líquida. O paciente vai broncoaspirar, ou seja, vai uma parte da dieta para o pulmão do paciente. Tanto que ele apresenta um reflexo de tosse, né? E aí a gente vê o contraste entrando na laringe e posteriormente na traqueia. Então, muitas das vezes, aqueles espessantes são justamente utilizados para isso. Porque o paciente, para pastoso, ele não tem problema, mas para o líquido ele tem problema. Então, a gente precisa espessar essa dieta. Às vezes, a gente precisa utilizar aqueles suplementos para os líquidos. O paciente está com a dieta pastosa, está recebendo uma dieta pastosa, mas o suco dele é líquido. Então, a gente espessa esse suco para que toda a alimentação dele fique na consistência pastosa e ele não tenha problemas de broncoaspiração. Evolutivamente, saindo da dieta pastosa, a gente tem a dieta branda. A dieta branda é uma dieta que não tem alteração na consistência, então são todos os alimentos em todas as formas de oferta.
o que que muda na dieta branda? É que as frituras, elas são proibidas. Eu não posso ofertar fritura para o meu paciente. Além disso, o nome dieta branda vem de serem alimentos abrandados pela cocção. Então, teoricamente, eu não posso ofertar nada cru para o meu paciente. Eu tenho que abrandar a fruta, o vegetal, pela cocção. Na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Muitas das vezes, a gente acaba tendo a dieta branda muito parecida da dieta que é de consistência normal, aonde eu não vou ter essa restrição com relação nem à fritura, nem ao abrandamento da cocção. Então, muitas das vezes, em hospitais, a dieta branda, ela é igual à normal, com a única diferença da fritura. Mas, em teoria, ela tem que ser restrita em fritura e ela não pode levar alimentos crus. E a dieta normal, consistência normal, né, para os pacientes todos que não tem nenhuma restrição alimentar. Dificilmente um paciente fica com dieta normal ou dieta livre. Normalmente a gente gosta de deixar o paciente com branda, porque se ele está internado, acamado, a gente não vai dar fritura por causa do excesso de lipídio e retardo de vazamento gástrico. Mas em contrapartida é interessante dar fibra. Então algumas vezes a gente faz uma adaptação, a gente dá uma normal sem fritura, porque aí a gente não faz o abrandamento da cocção, abrandamento pela cocção para os alimentos de origem vegetal, né? As frutas e as hortaliças de uma forma geral. Bom, isso que a gente falou foi com relação à consistência. Agora, com relação aos nutrientes. A gente pode classificar os alimentos, a dieta de 4 formas. Isenta, hipo, normo ou hiper. A dieta isenta é uma dieta específica ausente em algum determinado nutriente, que pode ser micro ou macronutriente. Então, uma dieta isenta de fibra, ela não vai ter nada de fibra. Uma dieta isenta de gordura, uma dieta isenta de proteína, uma dieta isenta de lactose. Ela não tem que ter ela tem que ter zero desse nutriente que ela está dizendo que ela é isenta. A dieta hipo é uma dieta específica com redução de algum determinado nutriente, podendo ser micro e macro ou até mesmo caloria. Então, uma dieta hipoproteica, uma dieta hipocalórica, uma dieta hipossódica, porque tem pouco sal, uma dieta hipolipídica, porque tem pouca gordura, e assim por diante. As dietas normais, elas têm as quantidades, né, normal, sem nenhuma alteração, e aí elas recebem o prefixo normo. Então, uma dieta normocalórica, normoproteica. É óbvio que esse normo, ele acaba ficando optativo. Se a gente prescreve uma dieta e coloca, por exemplo, dieta hipocalórica, hipoproteica, os demais que a gente não apresentou, a gente subentende que são normo. E se a gente faz uma dieta específica com aumento de algum determinado nutriente, a gente tem que colocar o prefixo hiper. Então, uma dieta hiperproteica, hipercalórica, hiperlipídica, hipersódica, enfim, né? Para entender que existe um aumento desse determinado nutriente. É importante entender que comida de hospital não é ruim e sem gosto. A gente precisa desmistificar isso através da gastronomia hospitalar. E isto é possível de se fazer. A gente só precisa querer fazer, o que é o mais difícil. E eu recomendo para vocês... antes da recomendação, eu quero mostrar aqui 2 resultados de pacientes meus que tiveram boa adesão ao tratamento de via oral. Esse primeiro paciente, na verdade são 3 casos. Esse primeiro paciente era um paciente com uma erisipela bolhosa, onde ele já estava com um diagnóstico de amputação de membro inferior. Eu conversei com o cirurgião vascular, pedi para a gente esperar um pouco, que eu ia tentar renutrir esse paciente para que a gente pudesse recuperar essa perna. E a gente teve recuperação completa dessa perna, né, fazendo utilização de dieta via oral e suplemento hipercalórico e hiperproteico. O segundo caso é um paciente com hanseníase, né, onde a gente vê importantes lesões nesses membros inferiores, áreas de necrose, exposição, né, do tendão, e um tempo depois a gente vê melhora. Obviamente que a cicatrização dele ainda é uma cicatrização muito lenta, porque ele tem uma doença base importante, diferente do caso 1.
mas a gente observa uma melhora significativa. Ambos os pacientes nunca entraram em dieta enteral. Foram sempre uma dieta oral muito bem calculada, muito bem orientada, muito bem controlada e suplemento por via oral, porque esses dois pacientes, apesar de terem uma dieta de consistência que não era restrita caloricamente, mas o aporte calórico deles era muito alto e eu não conseguia fazer isso com volume de comida. Então a gente fez uso do suplemento, principalmente por questão da proteína. Já o caso 3, na verdade, é um dos casos que eu sou mais apaixonada. Era um paciente meu de home care. No início, ele fez uso de enteral porque ele estava muito consumido, então ele não tinha força para se alimentar por via oral. Mas menos de 2 meses a gente tirou a sonda e ele ficou só com via oral. Então, esse primeiro momento é uma úlcera por pressão, né? Já com uma área bem necrosada, uma área bem extensa. Ele tinha 3 dessas. E aqui, 9 meses depois, a evolução dessa cicatrização com uma boa adesão de tratamento de via oral, né, um suplemento adequado, uma prescrição adequada da alimentação, mostrando que é possível sim a gente reverter casos de desnutrição e auxiliar na cicatrização. Então aqui é o meu paciente, esse foi o meu primeiro dia de atendimento, a gente repara que já estava com a sonda, porque ele estava muito consumido, ele não tinha forças para se alimentar por via oral, mas 9 meses depois, este é o mesmo paciente, né? Vocês veem que ele já está sem sonda, ele não tem ostomia, então isso mostra que ele ficou pouco tempo com a sonda, para que a gente pudesse, ele já tinha condições, já tinha força, já tinha disposição para se alimentar por via oral. E a gente alimentou esse paciente e recuperou o estado nutricional desse paciente com um bom tratamento por alimentação via oral e, obviamente, alguns suplementos que nesses casos se fazem importantes. E como recomendação, o artigo que eu comentei com vocês no início da aula sobre, né, o acerto do professor José Eduardo de Aguilar Nascimento, é uma boa leitura para que vocês possam entender, né, os resultados de um protocolo sobre esses cuidados perioperatórios em cirurgia geral, avaliar os efeitos positivos dessa terapia, dessa nutrição pré-operatória na vida do pós-operatório do paciente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vou gravar, eu falei no outro vídeo que ia ser uma aula de enteral, mas desculpa, eu me enganei, é de parenteral, então a nossa próxima aula vai ser a aula de parenteral. Espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida é só me procurar na sala de aula ou no meu e-mail que eu vou deixar ele aqui, vou mostrar ele aqui para vocês qual é, que eu acabei esquecendo de colocar. Então, só um minuto. Vou inserir aqui mesmo, que aí fica mais fácil. Então, tá aqui o meu e-mail, mcatapreta@gmail.com. Vou aumentar para que fique mais fácil para vocês visualizarem. Tá aí meu e-mail, vocês podem me mandar dúvidas, sugestões, né? Espero que vocês tenham gostado. Utilizem essa ferramenta como auxiliar aos estudos. Essa videoaula não substitui nenhuma aula, nem presencial, nem de outro professor, nem leitura de livro, nem leitura de artigo. Ela é auxiliar. Para de repente estar no ônibus, ao invés de ficar no WhatsApp, assista a aula, né? Pelo celular, pelo canal do YouTube, ok? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau.